Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E raramente na história da humanidade se discutiu tanto sobre o fim dos tempos como agora. Isso se deve às pandemias, às tensões de grandes guerras, aos sinais no céu e ao resfriamento dos corações das pessoas. O retorno de Cristo tem sido um tema frequente tanto entre os cristãos quanto aqui na internet. Mas muitos estão se aproveitando desse clima mundial para propagar falsas profecias ou distorcer passagens bíblicas sobre o fim dos tempos. Isso acontece com o objetivo de ganhar mais seguidores nas redes sociais ou simplesmente espalhar o medo entre as pessoas. E um dos trechos bíblicos mais utilizados por essas pessoas é o capítulo 24 do livro de Mateus, onde Jesus fala sobre o que acontecerá no mundo antes de sua volta. Neste vídeo, faremos uma análise para compreender o que o Senhor realmente ensinou aos seus apóstolos sobre os dias que estão por vir. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a você que curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos continuar. E o capítulo 24 de Mateus apresenta o último grande sermão de Jesus antes de sua morte. Ele aborda o fim dos tempos, sua volta e o grande julgamento. Mas para compreendermos o que Jesus disse, é importante entender o contexto daquele momento. Para isso, precisamos voltar ao capítulo 23, onde Cristo falava para uma grande multidão no templo em Jerusalém. E naquele momento, Jesus criticava a postura dos fariseus e dos mestres da lei, que pregavam, mas não viviam conforme a palavra de Deus. Em seguida, dirigiu palavras duras ao povo judeu, lamentando o fato de que, apesar de desejar protegê-los, eles rejeitaram sua orientação. Ele comparou seu desejo de reunir os filhos de Jerusalém a uma galinha reunindo seus pintinhos sob suas asas, mas lamentou que não quiseram. Jesus profetizou que a casa deles ficaria deserta, e eles não o viriam até que reconhecessem que bendito é o que vem em nome do Senhor. E logo depois, no capítulo 24, Jesus deixou o templo com seus discípulos. Considerando o tom de sua pregação lá dentro, parecia que ele ainda estava incomodado com a falta de fé e infidelidade dos judeus. Minutos depois, ele começou a profetizar, anunciando que o templo seria destruído em breve. Curiosos, os discípulos perguntaram sobre quando isso aconteceria e quais sinais indicariam sua segunda vinda à terra. Jesus, então, se sentou no Monte das Oliveiras e explicou aos discípulos tudo o que estava por acontecer no mundo até o fim dos tempos, conhecido como Sermão Profético. E a maior parte dessa profecia está também registrada em Marcos, no capítulo 13. Agora que entendemos o contexto em que o capítulo 24 de Mateus foi escrito, vamos analisar o seu conteúdo. Essas passagens são desafiadoras de interpretar porque, além da linguagem simbólica, abordam uma série de eventos. Muitas pessoas, ao interpretarem mal alguns trechos das palavras de Jesus, acabam transmitindo mensagens incompletas ou até erradas para os outros. Neste vídeo, vamos examinar a profecia de Jesus sobre o fim dos tempos. E primeiramente, é crucial considerar para quem essa mensagem foi direcionada. Muitos acreditam que as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 24, foram faladas para sua igreja, mas isso não é verdade. Elas foram direcionadas aos judeus naquele momento. A Igreja de Cristo ainda era um mistério e só seria revelada no agir de Deus em Pentecostes, por meio das cartas do apóstolo Paulo. Por isso, é importante esclarecer que os eventos profetizados por Jesus nesse capítulo tratam exclusivamente da situação dos judeus durante a grande tribulação antes de sua volta. E além disso, o capítulo 24 de Mateus aborda os falsos profetas e falsos cristos que surgiram para enganar o povo. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam e pregam nas igrejas atualmente, esses enganadores levantados por Satanás representam um perigo para Israel.
que não reconhece Jesus como o Messias que já veio ao mundo. Nós, como a Igreja de Cristo, precisamos nos preocupar mais com os falsos mestres, apóstolos e pregadores, além de desenvolver discernimento espiritual para não sermos desviados dos caminhos do Senhor. E outra evidência de que os judeus são o alvo da profecia de Cristo sobre o fim dos tempos está no versículo 15, quando Jesus menciona o sacrilégio terrível ou, em algumas versões da Bíblia, o abominável da desolação. E aqui Jesus se refere à terra judaica, ao templo e aos sacrifícios que Daniel havia profetizado há muito tempo. No versículo 16 de Mateus, Jesus diz que aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes, uma clara referência a Israel. Em todo o Novo Testamento, não há uma única passagem em que Jesus ou qualquer um dos apóstolos peça para que a igreja fuja para os montes. E por fim, o texto aborda o sábado, relacionado aos costumes e leis dos judeus, e traz a parábola da figueira, uma representação simbólica da nação de Israel. E vamos analisar o segundo ponto importante sobre a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24, que é quando ela começará a se cumprir. No versículo 36, Jesus declarou que nem os anjos do céu, nem ele mesmo, naquele momento, sabiam o dia e a hora exata em que a profecia se concretizaria. Somente Deus tinha esse conhecimento, mas Jesus deixou claro que ocorrerá quando o mundo menos esperar. Vamos ver o que ele disse aos seus discípulos. Jesus comparou a vinda do Filho do Homem com os dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, as pessoas viviam normalmente, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Mas elas não perceberam nada até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio, levando todos. Da mesma forma, na vinda do Filho do Homem, as pessoas estarão ocupadas com suas atividades cotidianas, sem perceberem o que está prestes a acontecer. E embora não saibamos a data exata do início dos eventos que marcarão o retorno do Messias ao povo judeu e o estabelecimento do seu reino na terra, a passagem sugere que a profecia começará a se cumprir nos 7 anos de tribulação, que serão os últimos da sequência de 70 semanas profetizadas por Daniel. Uma observação interessante é que tudo isso está relacionado ao que o apóstolo João registrou nos capítulos 6 e 19 do livro de Apocalipse. Algumas pessoas acreditam que a Igreja de Cristo não passará por esses eventos porque ela será arrebatada e preservada da hora da provação, conforme mencionado em Apocalipse capítulo 3 versículo 10. E no início de Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre a primeira metade da 70ª semana de Daniel. No versículo 8, ele menciona que tudo isso será o início das dores. Essas dores não indicam um período comum, mas marcam o início da tribulação, comparadas na Bíblia às dores de parto de uma mulher grávida. Esse início, conhecido como as dores de parto, abrange os primeiros 3 anos e meio da tribulação, quando o anticristo governará o mundo. Assim como as dores de parto têm etapas iniciais e finais, esses últimos anos também se dividem em 2 etapas de 3 anos e meio. E observamos uma conexão entre as palavras de Jesus nos versículos 4 a 8 e Apocalipse, capítulo 6. Onde ele abre os selos e inicia o derramamento de seu juízo sobre a terra. E por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus alerta os judeus sobre os falsos cristos que enganariam muitos, o que corresponde ao primeiro selo sendo aberto no Apocalipse. Quando o cordeiro abre o primeiro selo, um cavalo branco aparece, e seu cavaleiro, determinado a vencer, segura um arco. Essa imagem coincide com o surgimento do anticristo, enganando as pessoas e buscando domínio. Isso destaca a ligação entre as palavras de Jesus e os eventos descritos no Apocalipse. E depois, no versículo 5, Jesus menciona guerras e rumores de guerras, algo que acontecerá com a abertura do segundo selo, trazendo conflitos à terra e perturbando a paz. No Apocalipse, ao abrir o segundo selo,
um cavalo vermelho aparece, e seu cavaleiro recebe o poder de tirar a paz da terra, levando os homens a se matarem uns aos outros. E em seguida, no versículo 7, Jesus prevê nações se levantando contra nações e uma grande fome assolando o mundo, conectando-se com a abertura do terceiro selo no Apocalipse. Comparando as profecias, ao abrir o terceiro selo, um cavalo preto surge, e seu cavaleiro segura uma balança. Uma voz entre os 4 seres viventes declara os preços dos alimentos, indicando uma escassez. E por fim, no versículo 7, Jesus fala sobre diversos eventos que resultarão na perda de vidas, conectando-se ao espírito de morte que será trazido pelo 4º selo, representado pelo 4º cavaleiro do Apocalipse. Ao abrir o 4º selo, o apóstolo João descreve um cavalo amarelo, cujo cavaleiro é chamado Morte, seguido de perto pelo Hades. Esse cavaleiro recebe poder sobre 1/4 da terra para causar morte por espada, fome, pragas e animais selvagens. E em seguida, nos versículos 9 a 28 de Mateus capítulo 24, Jesus profetiza sobre a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Os últimos 3 anos e meio antes de sua volta. Durante esse período, muitos se tornarão mártires, correlacionando-se ao 5º selo de Apocalipse. O 6º selo é marcado por eventos assombrosos e grandes sinais no céu, anunciando o grande dia da ira do Senhor. Haverá traição, aumento da impiedade, esfriamento do amor e muitos abandonarão a fé. Mas Jesus assegura que quem perseverar nele até o fim testemunhará sua volta e participará de seu governo milenar. E outro ponto importante revelado por Jesus aos discípulos está relacionado à pregação do Evangelho do Reino por todo o mundo durante o tempo da tribulação, realizado pelo remanescente e pelos 144.000 selados de Israel. Esse Evangelho do Reino destaca a iminente volta de Jesus. E então Jesus virá para estabelecer seu reino, como vemos em Apocalipse capítulo 7. Agora, vamos voltar ao versículo em que Jesus fala sobre a abominação desoladora ou sacrilégio terrível, explicado no início deste vídeo. Algumas pessoas pensam que essa profecia já se cumpriu em 70 anos depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo. Mas, estudiosos da Bíblia afirmam que esse evento não corresponde à abominação da desolação mencionada por Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 15. Essa profecia se cumprirá com o Anticristo, atingindo seu pleno e definitivo cumprimento na metade dos últimos 7 anos, conforme profetizado em Daniel capítulo 12. A profecia de Daniel refere-se à grande tribulação, um período de angústia sem precedentes para o povo judeu. E o terceiro ponto que precisamos analisar é a mensagem que essa profecia de Jesus nos traz hoje. Como vimos antes, a profecia não foi feita diretamente para os cristãos, mas não devemos ignorá-la. Pelo contrário, tudo o que está registrado em Mateus capítulo 24 serve como um alerta para todos nós. Se o fim dos tempos está próximo, o tempo do arrebatamento também está próximo. Nosso mundo está tumultuado e inquieto, com conflitos em muitos países, e a qualquer momento a Terra pode ser tomada por guerras devastadoras. E além disso, muitas pessoas ao redor do mundo têm enfrentado a fome, fenômenos naturais e catástrofes estão se tornando mais frequentes. Adicionalmente, muitos cristãos estão sendo perseguidos por sua fé em Jesus, e há aqueles que estão sendo enganados e influenciados pelo mal. A Terra está passando por dores, semelhantes às dores de uma mulher prestes a dar à luz. E por isso, esteja preparado. Não permita que o inimigo distraia você com os prazeres deste mundo ou abale a sua fé. Em vez disso, continue seguindo a Jesus, pois Ele é o único que pode salvar e garantir sua morada eterna com Ele. Amém. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela.
Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.